Matrix Resurrections. O filme que absolutamente ninguém pediu, que traz de volta o universo de um dos filmes mais importantes da virada do milênio, e eu digo um dos filmes e não uma das franquias, ora veja, porque francamente, quem se importa tanto com a trilogia Matrix, né? Eu me importo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal defendendo Matrix como trilogia, clica pra ver porque esse vídeo tá incrível. E quando eu digo que ninguém pediu por esse filme, eu incluo nessa conta as irmãs Wachowski, as diretoras da trilogia que já tinham tido essa obra como encerrada. E a falta de vontade das próprias criadoras da obra em relação a uma continuação que, de novo, ninguém pediu, é um dos, se não, o elemento mais importante pra gente entender Matrix Resurrections. Vamos falar desse filme? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lipo Sem Foco. Matrix é uma franquia com um histórico bem complicado. O primeiro filme é considerado por todo mundo uma obra-prima, enquanto as continuações são consideradas bombas. Lipe, nem todo mundo tá acostumado. O que é bomba? Cara, bomba é aquele filme que é uma bosta, que é bem ruinzinho e todo mundo sabe que ele é uma bosta. E Matrix Reloaded e Revolutions, infelizmente, são considerados bombas. Então sempre que a gente tem uma continuação de um filme, essa continuação precisa fazer duas coisas pra mim. Ser um bom filme, obviamente, e se justificar. E o que eu quero dizer com isso? Um primeiro filme estabelece uma ideia. O maior esforço criativo acontece no primeiro filme, no primeiro livro, no primeiro jogo, porque ele estabelece o diferencial dessa obra. Além disso, ele também dá pra gente o mundo em que essa história se passa. E claro, os personagens, que são as pessoas que vão fazer essa história se desenrolar. A grande maioria dos filmes que ganham uma sequência porque o primeiro filme fez muito sucesso. Na maioria das vezes, a sequência é uma consequência do sucesso que o primeiro filme teve, e não algo que estava na raiz do projeto. E isso por si só já é um problema. Porque Frozen 2 não existe porque o diretor tinha uma visão da Elsa, da continuação, de como continuar a história, e pra ele era imprescindível que essa história tivesse uma continuação. Frozen fez um monte de dinheiros e aí, fazer uma sequência. Fez muitos dinheiros, faz uma sequência pra fazer mais dinheiro. A Disney tomou a decisão, agora é botar o dinheiro na mesa, juntar a equipe pra fazer isso e vai. Faz esse projeto acontecer, tem que lançar tal dia de tal ano. Acabou. É diferente de quando você tem alguém que tem uma visão pra aquela história. E essa pessoa quer fazer uma continuação porque pra ela é necessário. Porque ela tem mais coisas que ela gostaria de dizer através daquele mundo. Essa moda de sair fazendo sequência de tudo mostra um esvaziamento de ideias de Hollywood. É um certo comodismo mesmo, já que eles sabem que vende. E por que vende? Porque o público, e eu me incluo nisso, gosta de ver o que é familiar, o que ele já conhece. Uma sequência significa voltar para um mundo que eu já conheço, que eu já sei como aquele mundo funciona, que eu já conheço os personagens. É uma coisa confortável. É um filme novo, mas ele exige menos esforço mental, porque tudo já é bem familiar. E é por isso que sempre que eu assisto uma sequência, eu busco entender se essa sequência consegue justificar a sua existência para mim. E como isso acontece? Quando um filme mostra uma evolução da narrativa original, mostrando que aqueles personagens ainda têm o que evoluir, ainda tem pra onde crescer, que a história ainda tem pra onde crescer também. Veja como o Luke Skywalker é diferente no final do episódio 4 do Luke do começo do filme, e esse mesmo Luke que mudou tanto nesse tempo tem muito potencial pra crescer e se frustrar e aprender no episódio 5 e no episódio 6. Se você não sabia, a trilogia original de Star Wars foi pensada desde o começo pelo George Lucas para ser uma trilogia. Essa diferença de você ter uma história pensada desde o começo para ser contada através de 3 filmes, do que você fazer uma sequência depois de ver que o primeiro filme fez muito sucesso. Enquanto isso, no exemplo que eu já citei, Frozen 2, apesar de bem divertido, ele parece apenas uma aventurinha pontual, que tenta criar tensão, mas que não consegue de verdade expandir o original. Deu pra entender a diferença de uma sequência que consegue se justificar de uma que não consegue? É justamente nessa nebulosa ideia que o Matrix Resurrections encontra sua morada. A verdade dos bastidores desse filme é que fazer um revival de Matrix era um plano dos executivos da Warner. Por algum motivo que, francamente, eu não sei. E eles basicamente chegaram para as irmãs Wachowski e disseram: bom dia, vocês estão bem? Nossa, faz tempo que a gente não se fala. Então, a gente vai fazer o Matrix 4, com ou sem vocês no projeto. Mas a gente sabe o tanto que essa obra foi importante para a carreira de vocês, então vocês são a nossa preferência. Se a gente pudesse escolher alguém para dirigir esse filme, seriam vocês. Mas se vocês não quiserem, não tem problema, a gente vai atrás de outra pessoa.
A Lily Wachowski não quis, e a Lana basicamente disse, olha, se vocês querem fazer merda com meu filho, então deixa que eu mesma faça merda com ele. De uma forma muito louca, muito inesperada, o filme é conduzido com uma mão muito pesada no meta-comentário, de modo que é bem difícil conseguir curtir esse filme, entender a história dele, se você não tiver a par do contexto do filme. O Neo está novamente dentro da Matrix, vivendo a sua vida como Thomas Anderson, e ao invés de um hacker como nos outros filmes, agora ele cria jogos e é famosíssimo por isso. E também pelas suas ideias mirabolantes de jogos, de que a realidade é uma farsa e que existem máquinas nos controlando. Gente, dentro da Matrix, o Neo recriou a história dos outros 3 filmes como se fossem jogos. Ele não tem memória de ser o Neo de fato. Ele apenas trata todas essas memórias como ideias. E no ponto da história que nós o vemos, é dito que a Warner vai fazer uma continuação da franquia com ou sem ele. Sim, exatamente o que aconteceu com a Lana no mundo real. A história se desenrola a partir daí. Existem novos personagens que vão tentar tirar o Neo de dentro da Matrix e fazê-lo recobrar a consciência de quem ele é. Então, enquanto a trilogia original, pra mim, é sobre rebelião e sobre encontrar uma escolha, esse filme diz pra gente que não existe escolha. O que existe é a ilusão de uma escolha. Porque é bem mais palatável você sentir que você teve agência numa situação, que você mesmo tomou aquela decisão, mas na verdade, não. Em um certo momento da narrativa, um personagem coloca em xeque justamente as pílulas azul e vermelha, um dos símbolos mais famosos da franquia, e diz que ali não existe uma escolha real, já que a pílula vermelha vai te trazer a verdade, as respostas para suas angústias, enquanto a azul vai fazer tudo continuar como já tá. Isso te parece uma escolha? Quão improvável é alguém escolher a porcaria da pílula azul? Agora, quão improvável era a Lana deixar a Warner fazer qualquer coisa que ela quisesse com Matrix sem a supervisão dela? No final das contas, foi alguém maior que tomou a decisão. Mas, Lipe, a Lana podia ter escolhido não dirigir o filme, né? Assim como qualquer pessoa poderia ter escolhido a pílula azul. Em tese, sim, mas vamos ver um exemplo um pouco mais extremo. Isso é um assalto. Ou você vem comigo, ou eu te dou um tiro na cara. Você realmente escolheu alguma coisa nesse cenário? Então a primeira metade do filme usa os conceitos de Matrix para criticar a indústria do entretenimento, para criticar as sequências desnecessárias. E esse filme tem total consciência de que ele é uma sequência desnecessária. Esse filme sabe muito bem que ele não deveria existir. Ele sabe disso tão bem que ele deixa isso claro o tempo todo. O Hassel do Omelete diz que esse filme é praticamente um anti-blockbuster e eu concordo 100% com isso. Então olha que louco. Em termos de uma sequência, esse filme ele não tenta justificar pra gente o porquê ele deveria existir. Ao invés disso, ele faz exatamente o completo oposto e fica incessantemente dizendo pra gente que ele não deveria existir. Então se você assistiu esse filme e pensou, cara, que merda esse filme, por que esse filme existe? Pensa que o filme tá olhando na sua cara, segurando a sua cabeça e falando, cara, eu também não sei. E aí é claro que a gente vai ser polêmico, porque esse uma opinião impopular que eu tenho nessa vida é gostar bastante da trilogia original, que sim, ela é fantástica, tá? Eu já deixei isso muito claro no meu vídeo que tá aqui em cima, de novo. Então eu gostei bastante desse filme, é o que tudo indica, mas tudo isso que eu disse até agora representa meio filme. Isso porque alerta de micro spoiler. Ai, pelo amor, você deve ter visto o trailer, né? Você sabe que o Neo vai sair da Matrix, né? Que bom. Dito isso, a segunda metade do filme mostra pra gente o que aconteceu com a humanidade que mora em Zion 60 anos depois do final de Matrix Revolutions. 60 anos depois do final da guerra. Eu queria dizer que toda essa parte do filme tem ótimas doses de fanservice, mas francamente, Matrix não é Marvel, sabe? Não é Star Wars. Tem pouco doido que nem eu que vai ficar realmente feliz com a volta de personagem velho. Então essa segunda metade do filme tem quase a sua trama separada, que ela desenvolve enquanto ela te reintroduz no mundo fora da Matrix. E pelo que eu vi, esse foi um momento que o filme perdeu muita gente. Justamente porque fica destoando, eu sei. Mas novamente, contexto importa. O contexto que uma obra foi lançada sempre vai importar, viu, gente? Eu ainda vou falar um pouco mais disso. Mas se a primeira parte do filme é da Lana dizendo que esse filme não tem por que existir, a segunda parte é o porquê esse filme existe pra Lana. Em 2018, ela perdeu um amigo, o pai e a mãe num curto espaço de tempo. E ela teve uma ideia pra fazer esse filme quando, nas palavras dela, eu não podia ter minha mãe nem meu pai, mas eu ainda tinha Neo e Trinity. Indiscutivelmente, os dois personagens mais importantes da minha vida. E ela decide trazer de volta a franquia, como uma forma de passar mais tempo com esses dois personagens que foram tão importantes pra vida dela. Pra passar mais tempo com o Keanu Reeves e a Carrie-Anne Moss no estúdio. Essa foi a forma que ela encontrou de crescer em volta do luto dela. Revivendo pessoas queridas pra ela dentro de um filme. Já que fora, ela não consegue fazer isso.
Esse é um filme que cresce muito quando você entende a intenção por trás. E quando você lembra também que Reloaded Revolutions nunca foram filmes aclamados. Por que Cargas d'Água Matrix Resurrection seria? Eu não tô dizendo que todo filme você obrigatoriamente precisa pesquisar no Google os bastidores, precisa buscar entender o que aconteceu na produção, não é isso. Mas existem obras que esses detalhes realmente importam. Afinal de contas, nenhuma obra de arte é lançada no vácuo. Toda obra de arte, 100% de todas as obras de arte, são lançadas mediante um contexto. Então nem faz sentido querer analisar um filme no vácuo, sabe? Mas já que esse filme foi feito pelo autor original, ele sabe muito bem o que ele tem que fazer pra ser um bom Matrix. Ele sabe reviver o tema da obra. Toda a jornada do Neo e da Trinity nesse filme vai contra o sistema. A rebelião tá lá de novo. E se eu disse que esse filme mostra que a escolha é uma ilusão, nas palavras de Sartre, não importa o que fizeram de você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. E assim, a Lana ressuscita Matrix, trazendo pro filme as suas frustrações, os seus medos, o seu luto, seu amor, e falando sobre ser uma mulher trans ao longo de todo o roteiro. Já que, se você lembra, a trilogia aconteceu antes da Lily e da Lana fazerem a transição. Aqueles filmes são assinados no final como Wachowski Brothers. Infelizmente, a Lily não quis se envolver no projeto, então a gente não pôde ter um Wachowski Sisters no final, mas é simplesmente maravilhoso o filme acabar com a mesma música que o primeiro filme acabou, mas ao invés da versão original da música do Rage Against the Machine, cantada por um homem, a gente tem uma versão cantada por uma mulher. É pensando em como a Lana se abre pra fazer esse filme que eu realmente entendo. Esse filme não vai agradar todo mundo. De novo, Matrix não vai agradar todo mundo. Novidade no pedaço, gente. Matrix não agradou. Mas o que essa mulher fez pra mim é, de novo, genial. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu ainda vou falar mais desse filme aqui no futuro. Até porque nesse vídeo eu não queria entregar demais os spoilers da obra, sabe? E tem bastante coisa que dá pra comentar depois. Conta aqui embaixo nos comentários, eu quero saber agora de você, se você já assistiu, o que você achou do filme. Deixa o seu like e a sua inscrição, que também me ajuda muito. Fechou? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!